Boa noite. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Estamos aqui iniciando mais um dos nossos cultos semanais de estudo bíblico de adoração ao nosso Deus. E aí eu quero te fazer aquela pergunta que eu sempre faço no início. Você já parou hoje aquele minutinho para orar com calma, com tranquilidade, depois desse dia agitado que você pode ter tido aí? Então vamos aproveitar esse momento, esses primeiros minutinhos aqui do nosso culto, parar, orar, pedir a Deus que nos fale profundamente nessa noite, durante esse culto, e daqui a pouco nós voltamos então para ler a Bíblia, para adorar, para ouvir mais do nosso Deus. Vamos orar. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Quando o Senhor está continuamente ao nosso lado, nós repousamos seguros. Nós temos confiança, nós temos a alegria de que esse Deus cuida de nós. É isso que nós vamos cantar agora. Esse cântico se chama Alegria. Alegria é viver feliz sem importar qual a situação, porque Deus está com a gente. Vamos louvar então. Alegria é viver feliz sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento nos caminhos seus. Alegria. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder,
Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. O mais temível é do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Palmas! Levante as suas mãos para o alto. Que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia! Que é digno de receber a glória, de receber a glória, louvor, de receber a glória, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar aqui ou estar aí com você, saudade de todos, como os irmãos sabem, estamos retornando às nossas atividades nessa semana, passamos 2 semanas de ausência, e é um prazer estar com você, é um prazer estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor,
Como os irmãos também sabem, abrimos no nosso domingo, no nosso culto online, estamos vivendo e celebrando a campanha de missões nacionais. Os irmãos sabem, os irmãos que me conhecem e têm a oportunidade de estar convivendo comigo, o quanto meu coração se enche de alegria quando falamos sobre missões. O quanto já preguei diversas vezes e falo, e vou continuar falando durante toda a minha caminhada de fé, que a igreja tem uma missão e que essa é uma das razões, ou a razão principal de estarmos aqui. Ela caminha juntamente com a razão de adorar ao Senhor, a razão da nossa existência. E se adoramos ao Senhor quando cumprimos a sua missão como igreja. Então viver missões é algo necessário, viver missões é algo essencial para a igreja, faz parte da nossa essência. É uma igreja que não vive missões, não é uma igreja que cumpre a vontade do Senhor, mesmo que o adore, porque não está o adorando de forma completa, porque a nossa adoração tem a ver com falar e espalhar o amor do Senhor Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. E aí, o tema da nossa campanha, né, o tema escolhido pela Junta de Missões Nacionais, é um tema que é conhecido por todos nós, quase uma frase padrão, uma frase que vai à frente da grande maioria das nossas igrejas batistas hoje, de grandes outras igrejas, independente das denominações, que é só Jesus Cristo salva. E com um tema como esse, nós não poderíamos deixar ou escolher uma divisa diferente, né, que não seja uma divisa muito, muito conhecida de você que me escuta nesse momento, talvez pelo celular, TV ou computador, mas é o versículo de João, capítulo 14, verso 6, talvez um verso muito conhecido também no mundo afora, que é quando o Senhor está com seus discípulos e diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto é um texto muito conhecido, só que é um texto que, por mais que já tenha caído no nosso cotidiano, e por mais que seja um texto que seja muito conhecido para a gente, é um texto que tem muito a nos ensinar. E eu acho que é um texto que pode agregar muito na nossa conversa aqui hoje. E ele nos traz e trabalha muito bem o nosso entendimento do plano de salvação. Porque se nós falamos que só o Senhor Jesus Cristo salva, é porque nós estamos perdidos. E pensando sobre isso, né, nós vivemos realmente num mundo que se encontra perdido. Nós vivemos num mundo que não tem uma direção há um bom tempo. Nós vivemos como seres humanos sem direção há um bom tempo. Ou, na verdade, eu não consigo me recordar exatamente o momento onde nós, como humanidade, estávamos indo para um bom caminho. Hoje nós temos um caminho, só que esse caminho é o abismo e a perdição. E dentro dos meus estudos, dentro da minha reflexão, já falei isso em outras oportunidades, hoje um dos grandes pontos, e que na verdade não só hoje, mas sempre foi um dos grandes pontos da nossa existência e que está totalmente ligado ao nosso pecado original, é que nós estamos perdidos hoje porque nós temos e possuímos e vivemos e proliferamos uma vontade, uma busca incessante por poder. Nós hoje vivemos, ou na verdade o ser humano vive hoje, uma ganância e uma determinação por adquirir e viver e ter uma vida onde a sua vontade supera a das outras pessoas, que nos cega e nos destrói e nos mata. Hoje nós estamos vivendo uma guerra no mundo por conta de poder, por conta de disputa de poder. Hoje o nosso país vive uma das polarizações políticas mais estrondosas que eu me lembro e eu me recordo desde que eu nasci, por conta de disputa de poder. Nós matamos por poder, nós enganamos por poder, nós traímos por poder, para que a nossa vontade, para aquilo que me agrada, seja efetuado na vida, na minha vida, para que eu possa ter mais condições que você, para que eu possa ser melhor que você, de acordo com a minha percepção, eu preciso ter poder.
Esse poder ele vem através de poder bélico, ele vem através de poder de capital, ele vem através de poder de influência, ele vem através de outros pontos determinantes da vida, e essa vontade incessante de ser superior, de ter e demonstrar poder, é algo que nos assola e é algo que nos mata, é algo que nos destrói por dentro. É algo que tem corroído a humanidade e tem nos direcionado para esse abismo sem fundo, onde nós estamos nos afundando cada vez mais. E a dúvida é aonde encontrar a solução. Na verdade, essa dúvida ela para algumas pessoas, né, quase como se fosse uma pergunta retórica para a gente, porque nós sabemos onde está a nossa solução. A nossa solução é Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí a nossa reflexão fala justamente sobre isso, porque Jesus é o único caminho. É o primeiro ponto da nossa conversa nesse momento. Não sei se você me escuta na quarta noite ou em algum outro momento da sua vida. Quando nós pensamos e nós podemos flexionar, né, um pouco aqui essa perspectiva de Jesus ser uma direção, de Jesus ser um caminho, simplesmente para entender que Jesus é um exemplo. Jesus é um exemplo, e um exemplo muito interessante, porque quando nós falamos sobre poder, nós falamos sobre alguém que era cheio de poder. Alguém que é cheio de poder, mas decide esvaziar-se a si mesmo. Decide se tornar alguém semelhante a mim e a você. Decide sair do seu trono, se levantar do seu trono de glória, um lugar onde ele era todo-poderoso, um lugar onde nós já falamos sobre isso em diversos momentos, mas eu gosto muito dessa reflexão, porque ela às vezes nos concede, nos traz a realidade de quão pequenos nós somos. Jesus, Senhor de toda a criação, onisciente, onipresente, onipotente, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que vê todas elas, aquele que para todas as coisas é real e tem poder sobre todas elas, decide se fazer humano como eu e você, decide se esvaziar para ser um exemplo. Para ser um exemplo daquele que abre mão de seu poder, de seu imenso poder, para se tornar semelhante a cada um de nós. E aí, para ser exemplo, e na verdade não só exemplo, desflexionando, né, se a palavra existisse, mas para ser caminho, para ser um caminho de volta, para ser um direcionamento, para ser um apontamento para a solução da nossa vida, para ser um caminho de reencontro com o Pai, para ser esse caminho e essa ponte onde eu e você podemos atravessar para encontrar a solução da nossa vida, para encontrar a resposta da nossa vida, que é a presença do Senhor. E então entender que Jesus é esse caminho, é entender que nós não estamos mais perdidos a partir do momento em que nós temos uma direção a se seguir. Um exemplo que eu gosto muito, e já citei em outra oportunidade, é uma canção conhecida dos irmãos, possivelmente aqueles que se dão a possibilidade, que é uma canção do Paralamas do Sucesso, que é a conhecida Lanterna dos Afogados. Essa história, essa canção, na verdade, é baseada em um romance de Jorge Amado, chamado Jubiabá, e essa história, né, esse romance, ele conta sobre um pequeno bar chamado Cais do Porto, que era um bar que se encontrava numa aldeia de pescadores, onde as esposas dos pescadores, durante a madrugada, levavam pequenas lanternas, lamparinas, né, possivelmente a querosene ou algo do gênero, até esse bar ali na praia, e deixavam essas lanternas ali na beira da praia, para que, se por acaso algum dos pescadores na madrugada, já que era um vilarejo pobre e eles precisavam trabalhar o máximo que podiam, para que no meio da madrugada, se acontecesse um acidente no meio do mar e algum daqueles homens se perdesse, ou alguma daquelas embarcações se perdesse, ou algum daqueles homens caísse no mar e não conseguisse retornar na sua embarcação, ele não estaria perdido em meio à escuridão,
Possivelmente aquelas lanternas que ficaram conhecidas como lanterna dos afogados estavam ali para direcionar qual era o caminho seguro, ou qual era o caminho para que aquele homem precisava retornar. E por que eu estou mencionando esse romance de Jorge Amado aqui, essa música do Paralama de Sucesso? Porque Jesus é o caminho de luz em meio às trevas. Jesus é a direção para aqueles que estão perdidos. Em meio a toda a escuridão que existe na sociedade, na humanidade, na vida hoje, Jesus é essa flor de luz em meio a essa escuridão que direciona o lugar seguro, direciona um caminho, ou é o caminho que traz essa salvação. Jesus é esse único caminho capaz de salvar o homem. Então, pensar sobre isso é entender que Jesus é o caminho, é entender que é Ele que nos liberta. E aí, quando falamos sobre liberdade, nós entendemos e vamos falar que Jesus é a verdade. Porque da mesma forma que nós falamos no nosso primeiro ponto, aqui no segundo, nós pensamos em Jesus como a verdade, pois afinal de contas no texto ele diz que ele é o caminho e que ele é a verdade. E é interessante, muito importante perceber como Jesus cita o tema da verdade mais de uma vez. E ele fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então falar sobre verdade é falar sobre liberdade, é falar sobre libertação. Mas a gente precisa pensar e entender o que nós precisamos ser libertos. Do que Jesus nos livra, do que ele nos liberta. E talvez agora nesse momento você pensa no pecado. E você está certo, você não está errado. Jesus é a verdade que nos liberta do pecado, é o caminho no meio da escuridão e é a verdade que nos livra desse pecado que nos corrói, nos corrompe. E quando nós falamos aqui sobre a fome de poder, e nós entendemos que o pecado original tem a ver com essa fome, nós já falamos, e falei em outra oportunidade, o quanto a grande questão da desobediência de Adão e Eva não tem só a ver com o fato deles não conseguirem ser como Deus, mas sim o fato deles invejarem ser como Deus. Nós tememos, nós queremos ter esse poder, nós queremos ser igual a Deus porque nós estamos perdidos, e não só perdidos, mas nós estamos presos dentro de uma ideia que nos assombra e nos assusta, porque nós queremos ser como Deus, porque nós queremos ser eternos, assim como Deus. Nós não conseguimos entender e compreender que um dia nós iremos morrer. Um dia nós chegamos ao fim. Hoje, homens e mulheres muito poderosos destroem a vida de diversas pessoas, ou humilham ou pisam na vida de diversas pessoas, e muitas outras pessoas menores também o fazem para se sentir mais vivos, para se sentir melhores do que essas pessoas, mas aquilo que as corrói por dentro, aquilo que as corrompe, é entender que em um momento essa vida simplesmente se vai, essa vida simplesmente se acaba. Essa é a verdade que nós não podemos fugir. Nós um dia temos fim. Nós não podemos, por mais que nós queiramos, ou por mais que a gente queira ser como Deus, nós não somos como Deus. Uma figura da cultura pop que não é tanto da minha época assim, eu era muito criança quando estava saindo de moda, mas os mais velhos devem se lembrar da figura dos filmes de ação do Highlander, aquele que era eterno, né? Aquele que vivia por milênios. Nós não duramos milênios. E essa verdade é uma verdade que nos corrói, é uma verdade que nos leva ao pecado. E Jesus é esse caminho e essa verdade que nos liberta. Ele nos liberta da morte. Ele nos liberta da morte porque, como eu disse, ninguém dura para sempre, ninguém é como Deus, ninguém vive para eternamente, a não ser que Deus assim o faça. E aí nós chegamos para
grande chave da nossa reflexão, porque o nosso pecado e a nossa fome de poder, ela tem a ver com querer vencer a morte. E nós não podemos vencer a morte. Nós não somos imortais. E a morte não pode ser vencida, ou ela só pode ser vencida por aquilo que é total oposto a ela, a vida. Como eu disse, para vencermos a morte é só se fôssemos eternos, só se tivéssemos vida eterna. E, como eu disse, para vencer a morte, precisamos de vida. E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, mas Jesus também é a vida. E aqui a gente chega no ponto principal. É aqui onde a gente vai para a galera fazendo uma outra referência à cultura pop. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é a manifestação máxima da vida. Jesus é o Criador de toda a vida. É Ele quem tem a vida eterna, porque Ele não pode morrer. Mas espera um pouco. Ele morreu. Mas por quê? E como? Como Deus decide morrer ou como Deus pode morrer? E essa é a grande sacada que tem a ver com a vida. E tem a ver, na verdade, com poder também. Tem a ver com o único e o grande poder que transforma a nossa vida e que salva a nossa vida e que nos concedeu a vida. Porque Jesus tem poder, e aí um poder que é diferente do poder que a gente busca. Ele tem um poder que a gente procura, mas a gente não consegue encontrar. Porque o poder de Jesus é um poder que é inexplicável para a gente. É um poder que a gente não encontra. É um poder que a gente precisa sentir. Porque o poder de Jesus é o amor dele por nós. É um amor tão poderoso e tão inexplicável que deu a própria vida por mim e por você. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que a ação dele e a existência dele, o fato do verbo se fazer carne, já que falamos do Evangelho de João, é que para a própria vida se tornar o caminho em meio à escuridão e para ser a verdade que liberta cada um de nós, foi necessário um sacrifício. E esse sacrifício, que é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que salvou essa vida. Então, se você hoje pode guardar algumas palavras do que eu disse, é que o Senhor Jesus é o caminho em meio à escuridão que talvez você esteja vivendo. É a verdade que pode te libertar do pecado. E é a vida eterna que foi concedida a você e também a mim através da salvação. Porque só o Senhor Jesus Cristo salva. Que o Senhor nos abençoe. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida traz da escravidão.
irmãos, saúde e paz. Que bom estarmos juntos, mesmo que virtualmente, nesse meio da semana no culto doméstico. Você pode adorar o Senhor, você pode declarar junto com o salmista aí no capítulo 16 do livro de Salmos que o Senhor continuamente está diante de nós. E aí, ele está? Ou você às vezes quer ultrapassar Deus, quer liderar aquilo que só Ele pode liderar? Aí é você com o Senhor. Espero que não. Você louvou o Senhor cantando alegria e também ao que é digno, né? Jesus, o Deus eu sou. Aleluia por isso. Não é? Pastor Alex falou sobre a campanha Só Jesus Cristo Salva e a divisa que está lá em João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia por isso, irmãos, que a nossa salvação está nas mãos do Senhor Jesus. Não está nas nossas mãos, né? Nós não seguimos o cristianismo, o evangelho, ele não é um conselho, né? Um cabedal de conselhos como chegar até Deus, ter acesso até a eternidade. O evangelho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, a vida é uma pessoa, e ele nos deu o acesso diante do eterno Deus para que possamos viver juntamente com ele e com todo o seu povo, com todos os discípulos de Jesus, de todos os tempos. E antes de Jesus, o povo de Deus, os profetas, imagina como é que vai ser esse negócio no céu. E eu espero que você tenha sempre o seu coração, a sua mente voltado para esse tempo, diante de tantos desafios à nossa volta. Nas suas orações, lembre-se da nossa cidade, aí pertinho, né? Cascadura e Campinho, tiroteio desde segunda-feira. A gente tem visto os vídeos, até as aulas lá da Faculdade de Souza Marques foram suspensas. Enfim, só pela misericórdia do Senhor a gente cumpre as nossas agendas todos os dias. Lembrando os irmãos que estamos fazendo todos os reparos diante do que aconteceu na igreja. Amanhã, se Deus permitir, a Águas do Rio estará instalando o hidrômetro. Já estamos esperando há mais de uma semana e aí teremos água novamente. A parte elétrica está sendo refeita em vários lugares, como eu falei, e agora vamos descobrindo vários gatilhos de muitos anos. Como a construção é antiga, foram feitos serviços paliativos que de alguma forma não estavam adequados. Então a gente vai aproveitar e fazer. Vamos gastar um pouquinho mais de recursos, no entanto, a gente vai fazer a coisa certa, ok? Lembrando, irmãos, que no próximo domingo estaremos juntos, se Deus assim permitir, no culto presencial, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Vamos falar sobre a lição número 2, Ministério Pastoral, culto às 10 horas, culto Soma da Juventude. À tarde, às 16 horas, MCM mensal, falando sobre ser luz do mundo. Irmãs, estejam presentes. Estamos revitalizando gradativamente todos os ministérios da nossa igreja. E às 18 horas, o nosso culto mensal noturno vai ser um culto cantado, um culto retrô, aqueles louvores, aqueles hinos mais antigos que falam da nossa história e que eu gosto muito, sempre mantendo o equilíbrio das gerações em nossa igreja. O tema vai ser música e saudade. E aí, vem, Rose está preparando um negócio bem bacana para que a gente possa celebrar o término de mais um mês, o mês de setembro, a chegada da primavera também, e assim as estações e os ciclos das nossas vidas vão seguindo. Ok, queridos? Bazar, traga roupas para o bazar, perfume, brinquedo, calçado, cinto, brinco. A gente quer fazer um grande bazar em outubro, se assim Deus permitir. Estamos na campanha do quilo também este mês. Leva algum quilo para que a gente possa abençoar maior número de projetos à nossa volta. Apesar de todas as lutas, irmãos, estamos seguindo em frente, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. E o povo de Deus não retrocede. Ele está sempre caminhando, ele está sempre criando estratégias, ele está sempre vendo saídas e caminhos, para que de todas as formas nós consigamos levar o Evangelho a todas as pessoas. Só Jesus Cristo salva. Aleluia. Um grande abraço, fique na paz e até lá.